Cubismo. Contexto histórico, principais obras e autores. Comentários sobre obras, músicas e poema. Contexto histórico. A transição do século XIX para o século XX foi marcada por revoluções que resultaram em transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e artísticas, por causa da industrialização e desenvolvimento da tecnologia. O cubismo é um estilo de descrição dos objetos, até estes ficarem irreconhecíveis, recebendo essa denominação dos críticos de arte que, ao observarem as obras, não conseguiam identificar realmente os objetos pintados sob as formas geométricas como cones, cubos e cilindros. O cubismo teve início na primavera de 1907 a partir da obra de Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Foi considerado o primeiro grande movimento nas artes do século XX e mostrava o rompimento com os padrões aceitos da arte convencional renascentista. O artista não se preocupava mais com o ponto de fuga do qual partiam os planos da tela, nem com a cor, e sim com os destaques nos ângulos e formas. Origem. Surgimento no século XX, considerado o movimento mais influente desse período, formas geométricas em sua maioria representadas por cubos e cilindros. O cubismo rompe os padrões estéticos que buscavam a perfeição das formas em busca da imagem realista da natureza, se opõe à representação fiel da natureza típica dos europeus desde o Renascimento. História do movimento cubista. Iniciou em Paris em 1907 com a tela Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso. Cubistas apresentam uma forte influência das esculturas africanas e do impressionista francês Paul Cézanne, que retratava a natureza através de formas geométricas. Se dividiu em duas fases: analítico, 1909 a 1912. As cores eram moderadas e as formas predominantemente geométricas e desestruturadas pelo desmembramento de suas partes, tornando a compreensão mais difícil. Sintético, 1912 a 1914. As cores eram mais fortes e as formas tentavam tornar as figuras novamente reconhecíveis através de colagens. Fases do cubismo. Cubismo cezaniano, 1907 a 1909. Fase de início do cubismo. Cubismo analítico, 1910 a 1912. União dos trabalhos criados separadamente por Picasso e Braque. Cubismo sintético, 1913 a 1914. Fase marcada pelo uso de formas decorativas e cores marcantes. Cubismo no Brasil. Após a Semana de Arte Moderna de 1922, o cubismo chega ao Brasil através de Tarsila do Amaral. Muitos artistas foram influenciados pelo movimento e apresentam algumas características em suas obras, como por exemplo Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Rego Monteiro e Di Cavalcanti. Principais artistas cubistas brasileiros: Anita Malfatti, pintora; Tarsila do Amaral, pintor e desenhista; Vicente do Rego Monteiro, pintor, desenhista e escultor; Di Cavalcanti, pintor, ilustrador e desenhista. Principais artistas cubistas estrangeiros: Pablo Picasso, pintor, escultor e desenhista espanhol; Paul Cézanne, pintor francês; Marcel Duchamp, escultor e pintor francês; Georges Braque, escultor e pintor francês; Juan Gris, pintor e escultor espanhol; Kazimir Malevich, pintor soviético; Ferdinand Ledger, pintor e desenhista francês; Umberto Boccioni, pintor e escultor italiano; Diogo Rivera, pintor mexicano; Albert Iglesias, pintor francês; Francis Picabia, pintor francês; Robert Delaunay, pintor francês; Roger de la Fresnaye, pintor francês; Alexandra Nachita, pintor e muralista romena. Pablo Picasso, 1881 a 1973. Passou por duas fases artísticas: a fase azul, de 1901 a 1904, onde representa a tristeza e melancolia dos mais pobres, e a fase rosa, de 1905 a 1907, onde há a presença de acrobatas e arlequins. O início da estética cubista para Picasso ocorreu em 1907 com a Les Demoiselles d'Avignon.
Sendo assim, houve a destruição da harmonia clássica das figuras e a decomposição da realidade. Aos poucos, volta sua atenção para o homem europeu. Em 1937, pinta um mural que representa a indignação com o bombardeio a uma cidade da Espanha, responsável pela morte de grande parte da população local. Foi gravador e escultor, dominador de várias técnicas, fazendo oposição à força expressiva da claridade e da sombra. George Braque, 1882 a 1963. Renovou a arte do século XX, passando pela fase do cubismo analítico, como visto na obra O Português, e pela fase do cubismo sintético, destacando as partes mais significativas dos objetos, como na obra A Mesa do Músico. Na década de 30, ocorre a fase de transição e descobre interesses estéticos e supera o cubismo inicial. Morre aos 79 anos em Paris. Ferdinand Ledger, 1881 a 1955. Suas obras apresentam desenhos sintéticos e geometrizados. Suas pinturas têm grandes significados, as quais contêm comentários otimistas sobre o início do século. Ele considera a máquina e o trabalho dos homens na produção industrial como uma forma de um mundo novo. Ledger admira o crescimento industrial. Em sua opinião, a mecanização e grandes aglomerados urbanos são sinais dos tempos contemporâneos. Sendo assim, considera que merecem ser registrados com o mesmo interesse e encantamento que os pintores registraram os outros momentos históricos. Poesia cubista. Os princípios do cubismo também aparecem na poesia. A linguagem é desmontada em busca da simplicidade e do que é essencial para a expressão. O resultado são palavras soltas, sem a continuidade tradicional. O principal poeta cubista é o francês Guillaume Apollinaire, 1880 a 1918, que influencia toda a poesia contemporânea. Música cubista. A música cubista teve uma especial influência de Igor Stravinsky, nascido na Rússia em 1982 e falecido em 1971 nos Estados Unidos. Stravinsky é considerado um dos maiores compositores cubistas do mundo. Ele revolucionou toda a música, o ritmo, a melodia, a orquestração e foi provavelmente o compositor mais influente de toda a música do século XX. Comentário das obras cubistas. Tarsila do Amaral, Abaporu, 1928. A obra Abaporu de Tarsila do Amaral foi vista como uma introdução ao cubismo por causa de suas cores fortes e suas formas, se opondo às pinturas tradicionais. Pablo Picasso, Guernica, 1937. A obra apresentada pertence ao cubismo analítico, apresenta cores frias e formas geométricas. O acontecimento que inspirou o quadro de Picasso foi a própria cidade de Guernica, capital da província basca, a qual foi alvo de bombardeamentos de aviões alemães. O mural constituiu uma visão profética da desgraça. O cavalo, ou a angústia do cavalo, que se encontra ao centro, representa o sofrimento do povo. Pablo Picasso, Les Demoiselles, 1907. Essa obra mostra 5 prostitutas representadas de forma cubista sintética, como pode-se notar na mulher nua sentada à direita, vista simultaneamente de frente e de costas. Os rostos das personagens refletem o início do período negro, arte africana, na obra de Pablo Picasso, que se fundamenta na destruição da harmonia clássica e na decomposição da realidade. Ledger, Elementos Mecânicos, 1918-1923. Em Elementos Mecânicos, podemos ver que a pintura de Ledger é imponente. Ele considera a máquina e o trabalho dos homens na produção industrial como uma forma de construção de um mundo novo. George Braque, Violino e Cântaro, 1910. Violino e Cântaro é um exemplo de uma obra cubista analítica. Nela há uma completa fragmentação da cena de um vaso e de um violino. As sombras e a deformidade dão a possibilidade de uma visualização simultânea dos lados dos objetos retratados.
George Braque, Casas do Estaque, 1908. Essa obra pertence ao cubismo sintético, visto que é desestruturada com muitos desmembramentos, porém, Braque dava destaque aos objetos mais significativos. Pablo Picasso, Escultor e o Modelo Ajoelhado, 1933. A característica mais marcante da obra de Picasso está na força expressiva do desenho e de um jogo de tons, claridade e sombra. George Braque, Mulher com Violão, 1913. Pode-se perceber que essa obra pertence ao cubismo sintético. Há a apresentação simultaneamente de várias dimensões de um mesmo objeto, além da presença da colagem. Pablo Picasso, O Poeta, 1911. Pode-se dizer que essa obra pertence ao cubismo analítico, sendo trabalhadas poucas cores e de tons escuros, como por exemplo, cinza, marrom, ocre e preto, visto que o importante era definir um tema e apresentá-lo de todos os lados simultaneamente.